Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje, terça, 21 de janeiro de 2025, satisfação de estar de volta com você ao vivo com o nosso programa Opinião. Muito bom ter você aqui em nossa companhia, sabia? A gente adora estar com você a cada noite com o nosso programa Opinião. Daqui a pouco, daqui a pouco que eu falo, em abril estaremos completando 5 anos. O tempo voa, né? Passamos por uma Covid, passamos por altos e baixos do ponto de vista das informações, ou seja, informações boas, outras nem tanto, outras horríveis, como as da Covid, por exemplo. O fato é que estamos aqui a postos para mais um programa, mais uma edição do Opinião. Satisfação ter você em nossa companhia. Como diria um glorioso amigo meu, razão maior do nosso trabalho. Você quer ver que ele vai repetir isso daqui a pouco? Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mais um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso trabalho. Só fala isso. 5 anos ele repetindo essa frase aí, razão maior. É a assinatura do Lorenberg. Deputado Nelson Barbudo é o nosso entrevistado, como você viu nessa tomada aberta aí. Nelson Ned Previdente, conhecido carinhosamente por muita gente, inclusive para os eleitores dele, como Nelson Barbudo. Antes de qualquer coisa, eu quero registrar aqui os meus sentimentos a você, deputado, pelo passamento da sua querida mamãezinha, que foi no começo desse ano. Eu, praticando aqui a empatia, me coloco no seu lugar. Eu sei que a dor não é qualquer dor, embora, graças a Deus, eu tenha a minha ali, não é? Toda fofinha do meu lado ali, mas eu imagino que é uma barra. Você estava me dizendo que ela faleceu no comecinho do ano, dia 1º. Meus sentimentos, e ao cumprimentá-lo, já vou lhe perguntando sobre as novidades. Tem uma situação que eu gostaria do seu comentário inicial, que é desse pacote de 25 medidas que o ministro Haddad está enviando para o Congresso Nacional. E, assim, se você já deu uma olhada nessas medidas, quais são, o que elas trazem, enfim, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite, professor, boa noite, Paulo, boa noite, telespectadores. Olha, nós estamos de recesso, né? Nós vamos voltar dia 1º, onde haverá a votação para a escolha do presidente da casa, e também os senadores votarão dia 1º para escolher o presidente do Senado. Então, Brasília está praticamente vazia e ainda eu não me debrucei sobre as medidas para poder esmiuçar para vocês o que contém nelas. Para ser sincero, né? Nós temos que chegar em Brasília e a nossa assessoria vai passar para a gente, então, esmiuçando, e a gente vai se inteirar do assunto. Mas eu não posso falar do que eu não peguei na minha mão. Então, fica para a próxima ou na outra oportunidade para mim dissertar sobre essas medidas. Pelo sim, pelo não, antes de chamar meu caríssimo Lorenberg para conversa aqui, aí eu vou colocar a minha opinião, não é? E, portanto, é uma pergunta opinativa. Na minha avaliação, o governo central demora demais para enviar um pacote de medidas com esse intuito, não é? De arrumar a casa do ponto de vista da economia, uma vez que nós estamos para lá do meio-dia, já passou da metade do governo. Por que só agora? Você não acha que demorou muito, que essas medidas, para que elas pudessem surtir efeito, inclusive durante a própria gestão, elas não deveriam ter sido lançadas logo no começo da gestão? Com certeza. O ajuste fiscal, o mercado, professor Lorenberg, o mercado acusou que o governo está perdido em se falando no gasto público e arrecadação. O mercado apontou. O dólar, a disparada do dólar, nada mais é do que o mercado fazendo análise. O governo está perdido
em matéria de receita fiscal. Está gastando mais do que arrecada. E o mercado não é bobo. E quando nós esperávamos o pacote que o governo iria mandar para a gente, das medidas que iriam fazer a diminuição dos gastos, não aconteceu nada disso. O mercado entrou em ebulição, o dólar disparou e, como você disse, está demorando demais para o governo se acertar quanto à arrecadação e à despesa. A despesa cresceu absurdamente. O governo levou 500 anos para ter uma dívida de 7 trilhões, Lorenberg. Em 2 anos, ela se elevou para 9. Então, isso prova que o governo gasta mais do que arrecada. E na minha posição, que sou oposição, ele está tomando decisões populistas que não têm trazido eficiência para o mercado e nem para a vida dos cidadãos brasileiros. E, portanto, ele precisa mostrar para que veio, porque nesses 2 anos até agora, as políticas públicas não tiveram êxito e eu acho que o governo está caminhando a passos largos para uma recessão, uma inflação anunciada que está crescendo e nós estamos esperando que esse governo venha causar uma tragédia na economia nacional. Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Eu, particularmente, gosto muito que o senhor venha aqui, até porque a nossa conversa é muito boa quando o senhor está aqui. Deputado, como sempre eu faço, e não será diferente hoje, toda vez que um parlamentar federal vem aqui, eu gostaria muito de tratar e de conversar a respeito de projetos apresentados pelo próprio parlamentar. E a minha lista aqui é grande, mas nós não temos tempo suficiente para ouvi-lo como eu gostaria de ouvi-lo. Então, em razão disso, eu vou abreviar todas as minhas perguntas e vou iniciar com o requerimento do senhor. Esse requerimento de redistribuição 4632, o senhor deu entrada nele no dia 27 de novembro. Para o amigo telespectador entender do que se trata, é claro que o senhor já sabe do que se trata, eu estou me referindo exatamente ao PL, Projeto de Lei 1456 de 2024, que majora a pena do crime de poluição por indevida substância tóxica quando aplicada por pulverização aérea nas áreas úmidas. Esse projeto de lei, que deu entrada, a mesa diretora o encaminhou para a Comissão do Meio Ambiente. O senhor, como é a prerrogativa do parlamentar, o senhor entrou com requerimento solicitando a redistribuição desse projeto. Ao invés dele ir para a Comissão do Meio Ambiente, ele deveria ir, de acordo com a ótica do senhor, para a Comissão da Agricultura. Certo? E aí vem as minhas perguntas, muito mais um pedido de reflexão, deputado, até porque, para aproveitar bem o seu conhecimento. Eu farei 2 perguntas. A minha primeira questão: a Comissão de Meio Ambiente não é apropriada para discutir esse projeto que agride de morte o meio ambiente ou não? Por isso que o senhor está pedindo a solicitação para a Comissão de Agricultura. A segunda questão: o senhor provavelmente, ao pedir esse redirecionamento, o senhor conhece o projeto. E aí me vem a segunda pergunta: o senhor é a favor, o senhor é contra o projeto e por quê? Lorenberg põe o dedo numa situação muito delicada, não é? Porque o senhor vai responder, obviamente, não é? Mas a partir do momento que tem uma situação tão grave como essa que contempla o seu projeto,
se ele não tiver o norte dado pela Comissão de Meio Ambiente, que é justamente aquilo que seria o disciplinador de causas graves, como aquele crime que aconteceu aqui no Pantanal, da questão da agressão e agressividade ao meio ambiente. Então, a Comissão de Meio Ambiente, na minha inicial interpretação, seria fundamental. Qual que é a argumentação do senhor? Então, a primeira pergunta, Lorenberg, é o seguinte. Primeiro, ele foi encaminhado para a Comissão de Meio Ambiente, como o senhor bem explicou. Na Comissão de Meio Ambiente, nós, quando colocamos o projeto, fizemos a avaliação quanto aos votos. Porque quando a gente coloca um projeto, a gente espera que ele seja aprovado. Qualquer projeto que a gente coloque, sim, é no intuito de que ele seja aprovado. E a nossa assessoria nos informou que não haveria voto suficiente para aprovar o projeto. Nessas circunstâncias, quando a gente tem vontade que o projeto seja aprovado, nós procuramos a alternativa legal. Eu faço parte das duas comissões. E na Comissão da Agricultura, nós temos condições de aprovar o projeto. Teria voto. Temos voto na comissão para aprovar o projeto. Isso quer dizer que ele vai ser aprovado ali para depois ir para a votação. Isso não quer dizer que ele sendo aprovado ali vira lei. E depois dali, ele indo para o plenário, nós temos condições de discuti-lo, fazer emenda de plenário, enfim. Eu escolhi trocar o projeto porque na Comissão de Agricultura nós temos os votos para aprová-lo. Não que a Comissão do Meio Ambiente não seja importante. Não seja importante. Mas na Comissão de Agricultura, em se tratando de pulverizações, também nós temos, vai ser discutido o projeto e vai ser colocado em votação. Então, eu resolvi trocar de comissão justamente por isso, Lorenberg. É porque o projeto é de um deputado federal de Mato Grosso do Sul. Uhum. Né? Eu sou relator, certo? Em comum, nós colocamos ele na comissão para poder ter essa aprovação. A aprovação que não ia ter de maneira nenhuma na Comissão de Meio Ambiente. Ou seja, tem a segunda pergunta dele também. Ele respondeu já a sua segunda pergunta? Eu sou favorável. Não, eu queria só fazer um adendo na primeira ainda, porque quando ela vai para a comissão, você opta pela Comissão de Agricultura. Elimina-se automaticamente a de meio ambiente ou tem depois lá para frente essa avaliação da meio ambiente? Só não, isso? Se ele for aprovado na de agricultura, ele pode já ser colocado para o plenário. Não é necessário ele voltar na do meio ambiente. Eu não entendi. Entendi a sua explicação. Eu não entendi a lógica de se eliminar do meio ambiente, dada, volto a dizer, a importância e gravidade de um assunto tão polêmico como esse. Não, então, mas se você analisar o projeto, ele não faz mal para o meio ambiente, porque eu não sou favorável a nada que faça mal para o meio ambiente. Por exemplo, você citou aquele acontecimento do Pantanal aqui, eu sou favorável que o proprietário pague as consequências rigorosas da lei. Se eu não me engano, foram 81 mil hectares, professor, que foi passado um herbicida ali, causando um dano, uma multa de 2 bilhões, parece? Sim, sim. Então, eu sou totalmente contra uma pessoa usar herbicida no Pantanal. Sim. E é proibido, nós todos sabemos que é proibido. E eu tenho a visão do meio ambiente o seguinte: o que é proibido por lei tem que ser respeitado. Mas o que é liberado por lei, também os órgãos ambientais têm que respeitar. A que seja feita o fato em que a lei permite. Por exemplo, na Amazônia, 20% somente pode ser desmatado e 80% tem que ficar
de reserva, não é, professor? Eles não querem que os proprietários do Nortão da Amazônia desmatem os 20%. Que é legal. Que é legal. Aí eu entro e falo, não, mas o senhor é a favor do desmatamento? Sou. Legal. Do desmatamento legal. Porque a produção precisa aumentar. As bocas do mundo, para alimentar, elas estão aumentando. Agora, se a lei permite que se desmate 20%, professor, por que não desmatar os 20% agora? Se ele desmatar 25%, que pague as multas, que tenha a propriedade embargada e que ele seja condenado, porque está explícito na lei que é 20%. E hoje, com GPS, você tem 1.000 hectares, você faz um projeto na SEMA e você vai ter demarcado os seus 200 hectares. Por que desmatar 300? Tem que ser penalizado. Também sou favorável a isso. Não, se desmatar 21%, já está errado. Já está errado, né? Já está errado. Tem a segunda pergunta que você fez. Ele já falou que é a favor do projeto. Sim. Você é a favor do Já projeto, falei, já do respondi. qual você é relator. Sim. Né? Ele está em que. Então agora já foi, o requerimento já teve resposta, já não? Não, ele vai ser colocado em Esperar a votação. volta Ainda do não foi trabalho, dos votado. trabalhos agora, né? Ô, deputado, eu vou para o intervalo comercial, mas antes eu queria. Deixa eu ver aqui meu tempo. Não dá tempo de você responder rapidão. Já que você citou aí a situação lá da eleição que vai ocorrer agora na retomada dos trabalhos na Câmara e também no Senado, no caso da Câmara, já é líquido e certo o nome, já está tudo. A orientação do PL está colocada de que forma e em relação a cargos na mesa, como é que vai ficar isso? Olha, a reunião ainda está sendo feita de líderes. Ficou definido que o PL apoia Hugo Mota, vai apoiar o Hugo Mota, mas eu não tenho aqui para você a relação de fato. É claro que nós apoiando, nós vamos ter, por quê? Aliás, é uma pergunta que os internautas fazem demais, Lorenberg. Por que você vai votar no Hugo Mota se ele é apoiado pelo Lira? É fácil explicar, pessoal. O PL tem 100 votos. Somos 513 deputados. Tem 413 fora do PL. O PL lança um candidato. Ele tem condições de ganhar? Não tem. Então, para que nós possamos fazer parte da mesa, para que nós possamos ter comissões, nós precisamos compor com os outros 413 e chegar num denominador comum que o PL achou que é Hugo Mota. Por exemplo, na segunda eleição do Lira, nós pegamos a CCJ. O senhor acompanha, Lorenberg, o senhor viu a importância do que nós barramos e do que nós aprovamos com a nossa presidente da CCJ. Bia Kicis. Não. A Bia Kicis foi a primeira, agora a Detone. A Detone. Não é Detone. Sim. Santa Catarina. Caroline Detone. Foi uma excelente presidente para nós, para a oposição. Então, nós estamos negociando os cargos e as comissões. E nós só vamos fechar com o Hugo Mota desde que seja favorável. E nós, por exemplo, nós também temos a da Agricultura com o Evair de Mello. O fechamento foi feito com o Evair. Então, as duas comissões praticamente mais importantes, a CCJ e a da Agricultura, nós pegamos ao apoiar o Lira, porque não tinha outro jeito. O Lira já tinha os votos. É igual o Senado. O Alcolumbre tem os votos necessários. E aí ele convida o PL e dá vice-liderança para o PL e comissões para o PL. E aí, às vezes, os nossos seguidores não entendem porque o PL votou no Alcolumbre. Não entende mesmo. A questão do Senado é uma outra história que também está confusa, tem polêmica. Mas está definido que será Alcolumbre. Está definido, mas tem que combinar isso com o Marcos Pontes, que inclusive caiu naquela seara dos bolsonaristas que já estão torcendo o nariz para o Marcos Pontes, que até ontem, quando eu estava lendo, ou anteontem, não sei,
ele estava persistindo com a candidatura avulsa, mesmo com a orientação do próprio Bolsonaro, inclusive, de compor. Então, o Marcos Pontes tem votos para ganhar? Não tem. Não tem. Essa que é a história. Aí, ele faz a candidatura individual dele, ele puxa os senadores do PL e nós ficaremos sem comissão, sem a vice-presidência, vamos falar no ditado popular, por causa dele colocar, sabendo que ele não vai conseguir, o PL e a direita fica, como diz o ditado popular, chupando o dedo. Talvez esteja bem intencionado, mas o fato é que tem muita gente, inclusive da base ali do Bolsonaro, os mais raiz bolsonaristas, tem gente dizendo que é um neotraidor, né? Então. Não vejo se é por isso, de repente a intenção seja boa, e é realmente ter alguém, mas nadar contra a correnteza também não dá, né? É tragédia anunciada, né? Eu vou ter que ir para o intervalo comercial, mas a gente continua a nossa prosa aqui com o deputado Nelson Barbudo, a gente volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta com o programa Opinião na sua TV Pantanal, hoje com o deputado federal pelo PL, Nelson Barbudo. Antes de continuar aqui, vamos ao GD. Paulo, o que é GD? Estou cansado de falar, é Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Olha só, o Fórum Popular Socioambiental de Mato Grosso, chamado FORMAD, acusou os deputados estaduais de tentarem, aspas, passar a boiada por meio do projeto de lei complementar, o PLC 18/2024, que propõe mudanças na classificação da vegetação do estado, facilitando o desmatamento. O governador Mauro Mendes, do União Brasil, anunciou que vetará o texto e, conforme noticiou o Gazeta Digital, o projeto legalizaria o desmatamento ao expandir áreas passíveis de exploração, reduzindo as reservas legais de Mato Grosso. Essa alteração impactaria diretamente nas emissões de gases de efeito estufa no Brasil, intensificando aí a crise climática. A aprovação do projeto ocorreu em 8 de janeiro, antes mesmo do início oficial das atividades da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Aspas. No estado do agronegócio, caso não fosse vetado pelo governador, representaria outro avanço político-jurídico para a exploração de terras e do uso do solo, que contribuem para as altas emissões de gases do efeito estufa do Brasil. Nesse episódio, passar a boiada não deu certo. Cita o texto. Por meio de nota, o FORMAD, esse texto acima aí foi do FORMAD, né? Por meio de nota, o FORMAD destacou que o estado abriga os biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal e deveria proteger seus territórios. No entanto, pontuou que legislações semelhantes já foram propostas anteriormente. Dá um clique aí, ó, GD, Gazeta Digital, por falar em meio ambiente, não é? Tem esse posicionamento aí, de uma forma se comporta o legislativo, já tem uma expectativa aí do governador, já tem um posicionamento também. Lorenberg, não deu dessa vez, né? Mas aí eu lhe pergunto, você que é um cara que conhece todo mundo ali na Assembleia, dos 24, quem tem interesse? A quem beneficiaria? Quem seriam os interessados? Aí você pode me matar na sua pergunta e dizer assim, não, aqueles que votaram a favor, né? Você pode me dizer simplesmente isso, mas
personificando, dando nome aos bois, com todo respeito, bois no sentido do ditado popular. Quem estaria à frente disso aí? Meu amigo Paulo e amigo telespectador, uma grande pergunta. Eu, como não acompanhei a sessão, dificilmente vou saber quem votou a favor e quem votou contra. Mas a gente pode imaginar quem votou contra. Eu não tenho dúvida nenhuma que os dois parlamentares do PT votaram contra ao projeto. Eu não tenho a menor dúvida disso. E também não tenho dúvida nenhuma que a grande maioria da Assembleia Legislativa pertence ao grupo de grandes produtores. Eles votaram a favor do projeto. Mas isso pouco importa, amigos. O mais importante é um ponto. A Assembleia Legislativa veja a aprovação dia 8 de janeiro. Em tese, o próprio deputado falou agora há pouco aqui, estão de recesso, estão de férias. Ora, qual a importância da pressa para aprovar um projeto durante as férias? A Assembleia Legislativa cometeu um grande erro, amigos. Por que durante o mandato? Porque quando todo mundo voltou de férias, para chamar os segmentos da sociedade para discussão, para conversa. O parlamento é importante para isso. Todos os problemas da sociedade, e no caso do nosso estado de Mato Grosso, caem dentro do parlamento. E cabe a esse parlamento discutir esses problemas. Quando você ignora esse fato, amigos, você dá você não dá um passo para trás, não. Você dá 1000 passos para trás. Bom, eu não sei os argumentos propriamente que foram apresentados por aqueles que votaram a favor, mas uma coisa eu concordo com o Lorenberg aqui, dentre outras coisas que ele falou, mas uma eu concordo em especial, que é essa necessidade de votar dia 8 de janeiro. Os trabalhos nem começaram ainda, porque na minha humilde avaliação, podem ser explicações plausíveis. Podem ser. Eu não consigo ver no horizonte explicação plausível para isso, mas pode ser que tenha, tecnicamente, uma explicação que venha nos convencer. Mas o fato de ser 8, esse tipo de assunto, por fato de você ter sido votado dia 8, isso põe por terra toda uma discussão que o projeto requeriria, e requer, inclusive, ainda, né? Para se ter audiência pública, reunir os segmentos da sociedade. Exatamente. Promover uma discussão dentro das claras. Agora parece que aquela coisa de, na surdina, vamos fazer negócio, vai que passa, vai que dá certo, né? Então eu penso assim, concordo com o glorioso Lorenberg Alves, para quem eu passo a bola agora para fazer a primeira pergunta deste bloco ao nosso entrevistado desta noite, deputado federal Nelson Barbudo. Deputado, eu vou aproveitar a deixa que o senhor, de forma brilhante, nos possibilitou a isso, quando falou da discussão interna, tanto da Câmara Federal quanto do Senado, discussão para aprovar o novo presidente da Casa, tanto de uma quanto da outra. Eu vou aproveitar exatamente essa deixa para antecipar uma pergunta que eu poderia fazer no final do programa. Dentro do PL, e o senhor pertence ao PL, é uma das grandes forças, dos grandes líderes dentro do PL, está havendo um certo burburinho, uma certa conversa, uma certa negociação para a construção de uma candidatura ao governo do Estado. Pelo menos a imprensa tem colocado, diz que 2 nomes aparecem aí. Um deles, o senador Wellington Fagundes, e o outro nome é um empresário Odílio, que poderia vir, ele ainda não filiou-se, poderia vir filiar ao PL e vir para uma disputa ao governo do Estado. Ou seja, dividiria aí o partido praticamente no meio, vamos imaginar essa hipótese. O senhor, como uma grande força, com a grande liderança do partido, o que pensa, o que está observando dentro do seu partido a respeito disso? Boa pergunta, e a maioria dos telespectadores tem essa vontade de saber. O que tem sido discutido dentro do PL não é o racha. Não é o racha. Temos 2 nomes e o Odílio ainda não se filiou, primeira coisa. Então, o Odílio vai ser candidato pelo PL, calma. Ele nem se filiou.
um bom nome? Eu considero, particularmente, empresário de sucesso, administrador, eu penso que seria uma pessoa, como tantos outros nomes, que poderiam encabeçar o Palácio Paiaguás. O Wellington Fagundes já é do PL, praticamente a vida toda no PL, e uma pessoa que também tem demonstrado vontade de concorrer ao governo. E, aliás, ele pode concorrer sem trazer prejuízo para o seu mandato de senador. Mas sobre o racha no PL, eu acho que isso jamais vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer é se chegar no momento em que o Odílio disser eu quero ir para o PL, eu quero ser candidato, nós vamos fazer uma grande reunião e nós vamos decidir sem racha. O PL do Mato Grosso não pode ser rachado. Ele não pode ser rachado. Vamos dizer que venha da Nacional, que o Valdemar Costa Neto, o Bolsonaro, apoiem uma candidatura do Wellington. O PL tem, na minha visão, que definir 100% do pessoal do PL tem que apoiar o Wellington. Uhum. Por quê? O Wellington é o nome maior, é a nossa liderança maior. No partido é o senador, é o presidente. Nós não temos mais o Bolsonaro, mas temos o Wellington como senador no PL. E se for de vontade dele, e o PL vai ter que apoiar o Wellington, na minha opinião. E nós vamos dizer ao Odílio que ele é uma pessoa grata ao partido, mas que nesse momento não seria a vez dele. Não para senador, não para o governo. Né? Isso, ele pode compor para Senado, junto com o Medeiros, ele pode compor para deputado federal. Enfim. E nessa situação, e se o Wellington resolver apoiar o Odílio? Nós também, do PL, vamos dar 100%, é o que eu espero, é que o PL não rache, porque o PL unido no Mato Grosso, ele fez 5 das maiores cidades do Mato Grosso. Cuiabá, Vargem Grande, Primavera, Sinop, Rondonópolis, né, Vargem Grande. Então isso mostra que o PL unido, ele tem muita força. E a direita, com o nosso mito, vamos dizer assim, Bolsonaro, ele tem feito a diferença. E se somar os votos do PL no Mato Grosso, nós temos praticamente a maioria. As 5 cidades maiores, eu ainda não fiz essa conta, aliás, uma falha minha, é de quantos votos o PL teve nessas 5 cidades. Então, não haverá racha no PL. Tem que ter um consenso, e eu tenho certeza. Se for o Wellington, o PL vai com o Wellington. Se definir, se acontecer do Odílio vir para o PL e o Wellington abrir, vamos com o Odílio em hipótese, porque ainda ele nem é do PL, né? Vamos problematizar um pouco mais a discussão aqui. Eu tenho pouco tempo para problematizar, como diria Dada Maravilha, lembra dele? Vamos com a problemática para virar solucionática. Eu vou dar uma problematizada aqui no seguinte sentido. Há um sinal flagrante aí do Mauro Mendes muito se aproximando do bolsonarismo. Talvez significaria aí uma filiação ao PL para disputar o Senado lá na frente, não é? Como que está no PL essa situação para o Senado? Se o Mauro vier, porque o Mauro tem se aproximado muito do Abílio aqui, da Flávia Moretti acolá, então o Mauro não é bobo nem nada, então está pensando em fortalecer lá para 2000. Aí o Bolsonaro já manifestou publicamente um apoio ao Medeiros, inclusive, para o Senado. Só que aí tem outros nomes, aí tem Jaime, que também é do União Brasil, que foi aliado, aí tem outros nomes, tem o próprio Odílio, que está, de repente, enfim, como é que está isso? E se o Mauro vier, muda muita coisa, enfim. Você fala o Mauro filial PL. O Mauro filial PL. Eu não acredito. Não acredito? Não, é minha opinião. E para ter o apoio do Bolsonaro também, acho que não? Não, eu acho que não. Nós podemos fazer uma composição, não sei se será. Agora, que o Zé Medeiros é um candidato
do PL, isso eu já posso definir para você, porque eu estive em várias reuniões e nós sabemos que o Bolsonaro vai abraçar a candidatura do PL. Vamos supor, mesmo o Mauro não vindo, tem o segundo voto. Aí vai ser uma escolha em conjunto da executiva do PL, de quem nós deveremos apoiar. Isso eu garanto. Tem que ser de direita e que façam um compromisso como o Zé Medeiros tem feito e em todo o Brasil, para ser apoiado pelo Bolsonaro e pelo PL, ele precisa ter o compromisso de que ele vai agir como deputado de direita, fazer oposição ao que está acontecendo hoje no judiciário e no executivo, entendeu? Essa é a minha opinião. Agora, sobre o Mauro vir para o PL, opinião minha, eu acho um tanto... porque ele já tem uma base de prefeitos consolidada, sim. Eu acho que ele não vem. Mas nada impede do Mauro ter o segundo voto do PL, como outra pessoa também. Isso vai ser definido. Eu não estou dizendo aqui que o PL, o Mauro é segundo voto do PL, não. Quando eu falo buscando proximidade com o bolsonarismo, necessariamente não seria no PL, mas está ali junto, de ser justamente nessa jogadinha aí do primeiro e segundo voto, né, para ter o apoio e respaldar assim, a candidatura dele. Obviamente seria um partido aliado ali do bolsonarismo, né? Se isso for realmente pretensão do Mauro Mendes ter o apoio do Bolsonaro, que eu acho que está cada vez mais claro que é. Eu também acho. Pois bem, eu tenho que ir para o intervalo comercial. Lorenberg, você se importa de perguntar no próximo bloco? Eu tenho até 2 minutos aqui, mas aí, não é, Lorenberg sempre gosta de umas provocações mais profundas assim. Eu tenho medo dessas provocações do Lorenberg. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já com o Nelson Barbuda. Pois bem, cá estamos de volta com o nosso programa. Falei que era rapidão? A opinião já está de volta. E o Lorenberg vai mais uma vez abrir o bloco de perguntas. Deputado, tem o PL desta feita de autoria do senhor? Agora esse PL que você está falando é o projeto de lei, né? Projeto Estávamos falando de lei. do Partido Liberal no outro, que era PL também, mas agora é partido de lei. 4866, que eu gostaria muito de ouvir o senhor a respeito. Dispõe sobre a regulamentação de mecanismos de proteção aos usuários do PIX. Eu fiz questão de destacar um trecho do artigo 1º e um trecho da justificativa. Nesse artigo 1º, garantida a devolução de valores transferidos de forma equivocada. Eu vou lá, passo um PIX e, por alguma razão, eu errei no valor, foi um valor a mais, e aí esse projeto do senhor está contemplando que eu receba o que foi a mais, o banco encarregue de devolver. Em linhas gerais, é isso que o projeto está falando. Lá na justificativa, lá no 2º parágrafo da justificativa, está escrito o seguinte: busca criar um arcabouço legal que proteja os cidadãos contra esses problemas. E aí vem a minha pergunta exatamente aí, deputado. O senhor pode comentar rapidamente esses problemas? Porque uma vez que o senhor pensou no projeto, é porque ele viu uma série de situações que o levassem a isso. O senhor pode comentar isso rapidamente? E como ficará, uma vez esse projeto aprovado, como ficará esse arcabouço legal para sustentar a devolução? Então, os bancos trabalham com uma margem de lucro, que nós todos sabemos, astronômica. E o cidadão, muitas vezes, tem dificuldade em reaver o PIX que foi errado. Por quê? Eu penso que o cliente do banco, ele tem que ter um respaldo, porque geralmente PIX errado, na minha concepção, é PIX pequeno, é PIX da classe média. Ninguém passa um PIX, bom, até acho que o valor de 100 mil,
200 mil, eu nem sei se, se tem essa capacidade de passar num Pix, mas 50 mil eu sei. Dificilmente alguém erra para passar um Pix desse. Eu acho assim que o banco, ele devia ter com o cliente, é por isso que eu fiz esse projeto, uma atenção especial, porque eu acho que são pessoas da classe média e da classe inferior que fazem, às vezes, um Pix de 200, 300 reais e depois não consegue reaver de volta. Então, a tese do meu projeto é essa, é proteger o cidadão mais humilde, porque eu sei que grandes Pix não vão ser errados. Se for valor absurdo, os advogados, o pessoal tem condições jurídicas de correr atrás e tal. Então, a minha intenção era de proteger os mais humildes, que, no meu modo de ver, não significa praticamente nada para o banco que tem essa pessoa como cliente, porque nós sabemos dos lucros estratosféricos que os bancos têm no nosso país. E, portanto, muitas vezes, a própria pessoa que recebe o Pix devolve. Mas tem aquela situação, inclusive já aconteceu com a minha família, uma cunhada minha passar um pagamento de uma funcionária de um salário mínimo para uma pessoa, e a pessoa falou, não, tirou, sacou, falou, não vou devolver. Entrou na justiça e tal, né? Mas nessa seara, eu acho que, por isso que eu fiz o projeto, as pessoas humildes erram em função, talvez, de ter pouco esclarecimento com aqueles números de passar, manda o Pix errado. Eu acho que o banco poderia fazer essa devolução e depois cobrar do cliente malandro, entre aspas, que não ressarciu o cliente dele. É mais ou menos por aí que eu fiz a intenção desse projeto. Olha, por falar em Pix, eu vou lhe perguntar e primeiro pedir as suas impressões sobre o fenômeno Nicolas Ferreira, não é? Por conta daquela situação que houve, creditando o vídeo do Nicolas a mais de 300 milhões de visualizações. Fenômeno mesmo, isso é fenômeno. Mundial. Né? Mundial, dizer de passagem, mundial. E isso fez com que, o seu nome é Nelson Barbudo, mas quem colocou as barbas de molho foi o governo central, que está tentando rebater o irrebatível. Por que irrebatível? Porque não houve fake news eu vi não, 200 vezes do Nicolas não tinha. Tanto que ele disse que ali ele não estava dizendo que a ideia era taxar o Pix. Não. Mas eu quero ir um pouco mais profundo nesse assunto aí. O novo glorioso ministro das Comunicações, Sidônio, já lançou uma campanha, estava até vendo aqui no site Terra, está em todos os sites aí. Eu vi no Terra e vi na Revista Oeste e vi no 360 também. O governo do presidente Lula está organizando uma campanha publicitária que pode custar até 50 milhões de reais aos cofres públicos, com o objetivo de informar que não deve ter taxação sobre o Pix. Mas informar, isso já existe hoje, a gente já tem não é? Informar 50 milhões para dizer que vai continuar como era antes. Eu não entendi Então, eu acho o seguinte, falando do Nicolas, o menino é um fenômeno. O menino é um fenômeno. É uma pessoa super inteligente, está fazendo um trabalho extraordinário, na minha visão, na oposição, e dom para fazer vídeos ele tem, tanto é que ele chegou nesse absurdo aí de um recorde que praticamente ninguém atingiu, essas 300 milhões, passou de 300 longe. Passou. Então, o governo está querendo apagar carvão que não foi aceso, igual você falou. Para que gastar 30 milhões? Para que gastar? Já está tudo esclarecido. Ninguém quer fazer fake news, ninguém quer crucificar o governo. Ele já revogou, ele deu um tiro no pé, Quando ele, na ânsia de taxar, ele quis fazer essa medida, esse decreto aí, e a coisa não deu certo. A classe média baixa, ela está desconfiada e eu acho que isso, para mim, Lorenberg, foi
o fim da esquerda na próxima política. O povo brasileiro já descobriu que não existe política pública que faça o Brasil caminhar para o crescimento. Tudo, no meu ver, que esse governo tem feito está em descendência, está acabando com as estatais. O juro, um dos maiores do mundo, vai chegar a 15%. O dólar tá... O dólar está num nível... E tudo é culpa do Bolsonaro. Parece que eles têm um amor pelo Bolsonaro, eles não conseguem. Até o fogo do Pantanal agora, da Amazônia, era como que é culpa do Bolsonaro? O fake news do Nicolas é culpa do Bolsonaro. Esquece o Bolsonaro, deixa o Bolsonaro em paz. Traga um número positivo. O povo já descobriu que o sistema socialista que o governo do PT quer implantar não funciona, nunca funcionou e não vai funcionar. E eu faço uma previsão aqui para ficar registrado. Em 2026, você que é de direita, você que é conservador, você que é bolsonarista como eu sou, tenha certeza, ou com Bolsonaro, que é o nosso candidato nato, mas se por algum motivo ele não poder ser, um outro candidato vai vir apoiado pelo Bolsonaro e nós vamos ter novamente a presidência do Brasil. Ou candidata, né? Ou eu vi uma candidata, certa lógico. pessoa ontem lá na posse do Trump, deslumbrante bela. Só isso, não vou nem dizer nome. Mas tinha uma certa pessoa ontem lá, representando o ex-presidente Bolsonaro, que estava, não é? Cuidado, ele é casado, essa pessoa Não, que você está falando, né? Você já ia falar, estava... Não, deslumbrante bela, já falei. Tá, não. Deslumbrante Tá bom, bela. tá bom. E inteligente eu também. conto pro Bolsonaro, dia 1º eu estou lá em Brasília. É brincadeira. Eu você sei sabe disso, disso, eu sei, claro. eu tenho certeza disso. Imagina. Professor Lorenberg, caminhando para o final. Deputado, o projeto de lei 3976, que o senhor é autor também, dispõe sobre a regulamentação da entrada de autoridade policial em domicílios sem mandado judicial, em situação de flagrante delito, para assegurar a integridade pública e a efetiva prevenção de crimes. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito deste projeto de lei, deputado. Lorenberg, eu fiz esse projeto em função de eu ter visto o judiciário absorver uma pessoa que tinha dentro da sua casa um traficante que tinha dentro de sua casa centenas de quilos de cocaína. O policial veio em diligência, a pessoa entrou correndo dentro da casa, o policial, a equipe policial entrou correndo dentro e fizeram a abordagem do traficante. Prenderam o traficante, tinha dinheiro, tinha arma e tinha droga. Ponto. Levaram, evidentemente, para o judiciário, para a Polícia Judiciária Civil. E foram para a audiência de custódia. O juiz não condenou o traficante porque a polícia não tinha autorização para entrar na casa dele. Você acha que a polícia, quando ela faz uma diligência, ela está correndo atrás de uma pessoa que cometeu delito, ela chega na porta, ela vai parar, falar, bom, você pode ficar aí dentro que agora nós temos que voltar no fórum, Pedir autorização do juiz. meia-noite, 2 horas da manhã, ou mesmo de um assassino que mate uma pessoa e corre e se esconde dentro da casa. A polícia não pode prender em flagrante porque ela não tem autorização se o crime foi visto por um policial, ele tem que chegar na porta agora, em flagrante. O que eu sou contra é a polícia chegar na porta da sua casa sem a denúncia e sem estar em flagrante delito. Agora, em flagrante,
precisar de pedir a autorização judicial, eu acho o cúmulo. E no caso, como não tem essa lei, o traficante não ficou preso, porque a polícia não agiu conforme a lei de hoje. Então, eu fiz, respondendo a sua pergunta, que a polícia pode, sim, estando em cumprimento de uma pessoa que cometeu o crime, ela está no encalço de uma pessoa que cometeu o crime, ela não pode cessar na porta da casa do cara. A polícia tem que ter o direito de dar sequência, prender o cara e levar para o judiciário julgar. Essa foi a minha intenção quando eu fiz esse projeto de lei. Ok, olha, eu tenho que caminhar para o final aqui. Eu quero deixar uma última pergunta para o Nelson Barbudo. O senhor, ao assumir, o senhor assumiu um momento triste, não é, com o passamento da nossa querida e saudosa Barros, Amália Barros, deputada que faleceu precocemente. O Nelson Barbudo, como era o primeiro suplente, então assumiu. Em termos de emenda parlamentar, como é que está? Já tem, nesse fechamento do ano passado, para previsão de 2025, o senhor já indicou? Se bem que dizem, o Elton Fagundes esteve aqui e disse que o governo não está pagando as emendas, não está adiantando nada, mas eu falo porque tem Cuiabá e Várzea Grande. Eu também teve voto por aqui, não é? Sim. Como é que estão as emendas? Como é que o senhor está trabalhando isso aí, se é que o senhor já teve a oportunidade de indicar? Não, a oportunidade de indicar eu já tive. Uhum. Agora, quanto às da malha, eu fiz um compromisso moral, eu não sei se nesse programa ou em outros, eu disse que eu não mexeria em nem uma emenda da Amália. E não mexi, professor. Nem a senha eu não peguei. Inclusive, deve estar com o marido dela, e eu disse que do primeiro ano, o que ela fez, as indicações, sim, não queria saber nem para onde era e nem para o que era, que algumas pessoas vieram me procurar, e agora, deputado, você vai continuar? Falou, ó, vocês veem com o pessoal da malha. Agora, eu fiz as indicações para este ano, sim, né, que estão sem orçamento. Não foi votado o orçamento, Lorenberg. Vai ser votado depois do Carnaval, segundo o que fala a presidência da Câmara. Nós não temos orçamento. O governo central não pode gastar dinheiro que ele não tem orçamento. É o fim do mundo deixar para depois do Carnaval. E sem orçamento, nós não temos condições, sim, de mexer, de empenhar as emendas. Nós fizemos as rubricas. Ó, eu vou destinar tanto para a saúde, tanto para a infraestrutura, 10 milhões para o governo, para depois a gente repassar. Mas ainda não foi feito os empenhos municipais dizendo aonde a gente vai atender. E nem os municípios, nas pretensões suas, não tem os municípios? Tem, por exemplo, Cuiabá e Várzea Grande com certeza, eu tenho um compromisso em Várzea Grande de praticamente 20 milhões. E tenho também, vamos fazer compromisso em Cuiabá, com certeza, do PL, nosso prefeito. Temos que destinar emendas para Rondonópolis, nosso prefeito do nosso partido, enfim. Você falou nosso prefeito, mas está condicionado à cor partidária, as emendas? Porque não está. Tem partido aí de esquerda, tem prefeito de esquerda, embora em Mato Grosso sejam poucos, né? Mas tem... É por responsabilidade e companheirismo com os nossos companheiros, é só por isso. Mas não tem nada indicado que a direção nacional fale que eu sou obrigado a destinar tanto. Tem uma emenda de 28 milhões da Amália Barros, eu faço questão de dizer isso aqui, porque eu fico até comovido, porque o doutor Perry falou dessa emenda e fala com entusiasmo, inclusive, que ela... Eu estive com ele, ele falou também. Ele falou para os idosos, né, para a construção dos centros dos idosos. Eu me prontifiquei, nesse caso, de ajudá-lo a fazer o empenho total para que essa emenda seja paga, porque está difícil, igual o Elton falou aqui, não estão pagando, não estão pagando. 28 milhões, importantíssimo esse valor aí, por conta da importância desse... Por exemplo, aqui é um centro
do lar dos idosos, que vai ser construído aqui atrás do fórum, em Cuiabá. Lá perto do Chapéu do Sol, em Voz Grande, tem outro também. Enfim, são vários pelo estado e a Amália Barros carimbou 28 milhões de reais para essa obra. Então está precisando ser liberada para que ela tenha, possa fluir. Não temos tempo para mais nada, senão para agradecer aqui de verdade, de coração aqui, porque eu sempre quando eu ligo para ele bate pronto, já aceita. Nelson Barbudo, obrigado por ter vindo ao programa Opinião mais uma vez. É um prazer fazer parte do programa com jornalistas responsáveis que realmente levam a notícia para os seus telespectadores sem artimanhas, sem pegadinhas e sem paixão ideológica. É por isso que em programas como o seu, eu sempre atendo e agradeço mais uma vez ao professor e a você e desejo uma boa noite aos telespectadores. Beleza, obrigado Nelson Barbudo, abraço beijo para Nadine, para a família com N, a família N, que é Nara, Nadine, Natália, Nelson, pronto. Nara e Nadine, um beijo para vocês, mãe e filha, a netinha, Nadine é a netinha, tá com 2 meses. Não, 3 anos. 3 anos, meu, que 2 meses. Beijo, viu? Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Obrigado, Karina. Karina, assessora de imprensa, obrigado pela força que você deu também. Amanhã, aqui conosco ao vivo, a diretora do Fórum de Cuiabá, a juíza de direito, Hanai Yamamura. Por muito tempo na vara da mulher, né, combate à violência doméstica. Ela vai estar conosco amanhã falando dessa nova atribuição que é o comando do Fórum de Cuiabá. Doutora Yamamura Hanai vai estar conosco aqui amanhã. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.